Irmãos, bom dia. Agradeço a oportunidade, saúdo a todos no amor e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de sugerir que todos estivessem com Bíblia disponível para que nós possamos nos utilizar da Bíblia para fazer algumas consultas aos textos, por favor. O diácono, por gentileza, ofereça a Bíblia aí a todos, que é importante nessa hora. Levando uma surra aqui com esse aparelho aqui, mas tá bom. Irmãos, é possível que todos aqui, ou alguns, já tenham participado de algum tipo de trabalho, elaboração de um negócio que no mercado aí chama planejamento estratégico. Pode ser que seja familiar para alguns, para outros não. Pode ter participado de algum seminário. Hoje tem uma palavrinha na moda aí que chama workshop, né? No seu local de trabalho. Talvez não no local, mas em alguma instituição que já frequentou, enfim. Teve algum contato com essa iniciativa de planejamento estratégico. E de uma forma assim, bem resumida, vou tentar fazer uma pílula para os irmãos poderem compreender, né? E se discordar, por favor, avisa. Se quer complementar também, é liberdade total. Essa atividade consiste em mapear, quer dizer, identificar, levantar pontos fortes e pontos fracos daquele setor, ou até da própria empresa, se for o caso. E também, além de identificar, né, mapear pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças. São 4 situações: pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, que podem afetar o desempenho daquela organização. E esse mapeamento, ele se divide em ambiente interno e ambiente externo. Então, esse aí é a pílula do conhecimento sobre planejamento estratégico. É muito trabalho que dá. E para cada item identificado, que necessite, por exemplo, algum tipo de intervenção para ajuste, deve ser elaborado um plano de ação para tratar aqueles itens que estão dependendo de um ajuste para melhorar. E esse plano deve ser executado em ordem de importância. Deve ter alguma coisa que está assim, mais crítico, vai lá na primeira linha do plano, até o menos crítico. Enfim, uma técnica simples para poder cuidar daquilo que está precisando ser cuidado e tratado. E tem que ter o nome do responsável e tem que ter um prazo para a conclusão de cada ação. Vamos supor que tem um plano com 5 ações. Tem que ter o responsável e o prazo. Tem outros desdobramentos, outras informações, o como, quem, quando, porquê, enfim, qual recurso. E vão acrescentando as colunas lá nesse plano, para tratar, então, daquele tema, daquele plano, planejamento estratégico, até a sua conclusão. Concluiu, aí verifica a eficácia, tem toda uma técnica aí, mas, resumidamente, é isso. Em geral, o que a gente tem visto é que quem tem o nome lá como responsável costuma perder o sono, né? Porque a pessoa está responsável por aquilo tem que ter início, meio e fim, e dá trabalho. E agora que você já está ligado para saber qual é a próxima etapa desse nosso sermão, eu convido para nós lermos um texto que está aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo de 1
a 12. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 12. A missão dos 70. Queria convidar para nós lermos juntos aquela leitura linda que só a igreja sabe fazer. Todo mundo junto, leitura fluida, bonita. Então vamos lá, vamos começar. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ô, leitura pesada essa, né? Muito pesada. Essa missão, cujo registro foi feito somente por Lucas, se você procurar no topo do texto aí, não tem uma referência paralela. Só Lucas fez esse registro. Revela um planejamento estratégico lançado por Jesus, com o objetivo de espalhar a boa nova de salvação, utilizando a instrumentalidade daqueles seus alunos e colaboradores. Quantos eram? 70. Veja que no planejamento estratégico definido por Jesus, foram 35 equipes. Por quê? Porque ele mandou de 2 em 2. Formadas por 2 missionários cada, designados para precederem Jesus em cada cidade e lugar por onde ele iria passar pregando e ensinando. Está lá no versículo inicial. Jesus fez necessárias advertências extremamente úteis no desempenho da missão. Foi dada uma missão. Jesus, então, passou as regras da missão, os conselhos e as orientações, as recomendações, que indicam alguma semelhança com a estrutura que mencionei ao início aí do planejamento estratégico. E eu vou tentar fazer alguns relacionamentos aqui, só para nós identificarmos talvez as semelhanças citadas. Rogar ao Senhor para enviar o suporte necessário. Esse é um ponto forte. Nós temos o Senhor a quem pedir para mandar reforço. Você tem uma missão, não tem nenhum recurso, horrível, fica fraco. Aqui não, é um ponto forte. Nós temos o Senhor ao nosso lado. Nada podemos realizar e prosperar sem o amparo do Senhor. Isso é patente. Segundo, ter cuidado com os lobos adversários e ameaçadores. O que é isso? É uma ameaça. Nessa jornada nós teremos várias ameaças, ameaçadores, lobos ameaçadores.
Então, ter cuidado com esses lobos. Não levar bolsa, sandália e alforge. Muitos poderiam entender isso como uma verdadeira ameaça, mas eu acho que é uma oportunidade que Jesus está ensinando àquele grupo, aquelas 35 duplas, que eles podem contar com a providência divina, a providência do Senhor, a suficiência do Senhor. Em dias como os que vivemos, se não fosse a providência suficiente do Senhor, não sei como estaríamos nós. Quem depende de fazer planejamento orçamentário, sabe muito bem do que eu estou falando. Pode ser até um planejamento orçamentário doméstico. Está difícil. E dizem aí os especialistas que vai ficar mais difícil ainda. Que bom que nós podemos contar com essa oportunidade da providência do Senhor. Outra, não saudar ninguém pelo caminho. É uma outra oportunidade. É foco, oportunidade de ter foco naquilo que está fazendo. Porque nós somos muito distraídos às vezes e perdemos um pouquinho o foco naquilo que nós temos que fazer. Outra, desejar que a paz esteja na casa onde entrar. É outra oportunidade, ser um pacificador. Nos dias atuais, talvez seja uma das tarefas mais difíceis que nós temos. Ser pacificador, onde a gente é ofendido a todo instante. Vou citar um exemplo simples. Nós temos, quando estamos em época normal, que não é de férias escolares, o portão fica aberto ao final do culto e as famílias ali cumprimentando o pastor, e algumas crianças ficam ali transitando, né, na calçada para o interior do templo, para o interior da área ali, e ficam transitando. Um dia me desce um motociclista entregador pela calçada, na contramão, numa velocidade absurda. Se esse entregador atropela uma das nossas crianças, o que fazer? Dá para ser tranquilo, um pacificador numa hora dessa? É muito difícil, meus irmãos. Nós vemos as coisas erradas pelo caminho e sermos pacificadores. É uma oportunidade que Jesus está dando a eles. Não, lá não tinha motoqueiro, mas eles deviam ter outros tipos de desafio para aproveitar essa oportunidade de ser um pacificador nesse mundo louco que nós estamos vivendo. Outra, permanecer na mesma casa recebendo o alimento que oferecem, não mudar de casa em casa, firmeza de propósito, comer o que for oferecido na cidade que os receber, gratidão. Curar os enfermos, oportunidade maravilhosa de sermos instrumentos de Deus para levar cura. Muitas vezes pode nem ser uma doença física, estou gripado, me arranja um remédio. Às vezes é uma palavra que a gente leva para uma pessoa e o Espírito nos concede aquela gotinha de sabedoria, aquela palavra vai como uma seta que atinge o alvo e aquela pessoa sai daquele tremedal de lama que ela poderia estar se perdendo. Isso é uma excelente oportunidade. Outra, anunciar o reino de Deus que chegou. Isso é um ponto forte, talvez seja o ponto mais forte desse planejamento estratégico, é levar o anúncio de que chegou o reino, a salvação. Ponto mais forte desse planejamento. E por último aqui que eu anotei, clamar alertando que o reino de Deus chegou e na cidade que não os receber, sacudir contra ela o pó dos pés. É um ponto forte de firmeza de propósito, porque tem muita gente que está tentando anunciar o Evangelho, mas quer fazer alguns ajustes, algumas adaptações para tentar ficar de acordo com o cliente. Não! O Evangelho não tem esse tipo de negociação, de fazer a customização da mensagem para agradar o cliente. Absolutamente.
tem que ter essa oportunidade da firmeza de propósito, é um ponto forte. E o objetivo de pregar o Evangelho do Reino é que todos vivam, todos, o bandido, o ladrão, o homem bom, o cristão, o não cristão, o ser humano. Na hora que a gente prega o Evangelho, é para que todos vivam da maneira que agrade a Deus, pois Ele nos chama para a santificação. O primeiro texto, após o texto base que eu queria pedir a você para consultar, é na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Enquanto você já vai procurando aí para marcar depois na sua Bíblia, diz assim: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Estar firmado no Senhor. Viver de acordo com a carreira de santificação proposta. Paulo destaca esse ponto e adverte que quem rejeita esse ensino, rejeita o nosso Deus. A advertência feita por Jesus para aquela cidade, que não quis receber os missionários enviados pelo Senhor, coloca um grande peso sobre eles. Vocês lembram o que Jesus falou: olha, vocês vão, mas se tiver aquele que rejeita, está rejeitando essa palavra de salvação que vocês estão levando, vocês precisam mencionar que há menos rigor para Sodoma do que para os habitantes daquela tal cidade. Essa palavra de Jesus, ela pode ser um pouco complexa para nós entendermos, mas existe a pregação do Evangelho, a pregação de salvação, da boa nova, e alguém que está recebendo isso, torcer o nariz, rejeitar, não ficar sensível, estranho. Então Jesus diz: olha, vai ter menos rigor para Sodoma do que para esta cidade que está rejeitando essa bênção que está chegando. E aí nós vamos relembrar que situação é essa que Jesus está se referindo. Você volta lá na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 18, versículo 20. Gênesis capítulo 18, versículo 20. É onde está registrado esse assunto aí. Capítulo 18, versículo 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. É isso que Jesus está referindo para eles. O Senhor Deus informa que o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. O rigor da consequência que Jesus está colocando está um pouquinho mais à frente, no mesmo livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 24 e 25. Só virar uma página na sua Bíblia aí. O que diz aqui, Gênesis 19, 24 e 25? Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Quer dizer, não foi só uma penalidade que o Senhor Deus aplicou àquele povo, porque subiu um clamor ao Senhor. Os justos estavam sendo oprimidos, não estavam confortáveis com essa situação que eles estavam vendo. O clamor subiu ao Senhor, o Senhor aplicou uma penalidade. Que penalidade foi? Não foi só contra o povo, foi contra aquela terra também. Então, essa
advertência que Jesus faz no texto, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para quem rejeitou e não recebeu os enviados para pregar a chegada do reino, no Evangelho de João, no capítulo 3, todo mundo conhece o 3,16, né? Que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí lá, mais um pouquinho à frente, no versículo 19, ele diz, Jesus diz: eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então o que Jesus está mostrando é esse contraste. Quem clama ao Senhor, o clamor chega ao Senhor, e Ele toma providências, e aqueles que são, de uma postura que está sempre ofendendo ao nosso Deus, sempre contrário ao nosso Deus, sempre em rebelião ao nosso Deus, Ele aplica consequências, Ele despeja a sua ira. Esse sermão não é pregado com frequência, não é dito para a população que Deus despeja a sua ira, sim, está escrito. E como se fosse um evangelho de conveniência. Não, Deus ama todos, Ele vai salvar todo mundo. Não! Ele salva quem Ele ama com um amor especial pela sua graça maravilhosa. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isso é que nós aprendemos na carta de Paulo. Então, esse discurso é o discurso completo. Olha, o Jesus está alertando aquelas 35 equipes, vão e digam isso, porque vai haver menos rigor para quem rejeita do que houve para Sodoma. Então esse é um discurso pesado, é verdade, mas é Jesus que está dizendo, Ele está advertindo sobre isso. Então, mais uma vez ficou claro que as pessoas reagem de maneira diferente. Jesus aqui adverte aos 70 missionários que serão bem recebidos por alguns e rejeitados por outros. Infelizmente, aqueles que os recebem bem ficam com a paz por eles declarada. Eles declararam a paz. Paz seja convosco. Aos outros que rejeitam, a paz não fica, a paz volta. É o que Jesus está dizendo. Na verdade, mais uma vez constatamos que há uma guerra travada pelo maligno contra o reino de Deus. Isso é uma guerra, prejudicando quem está sendo ensinado sobre o reino. Isto é, aquele que ouviu a pregação da mensagem do Evangelho em algum momento da sua vida. Ele recebeu o alimento, a boa nova, o Evangelho do reino, aquilo que efetivamente é a coisa mais importante da vida de qualquer um. Ele recebeu, ele ouviu, foi acessível a ele. E nos textos que acabamos de examinar, nós vemos uma semelhança com a situação que nos deparamos atualmente na nossa jornada de testemunho de fé. Não é verdade? Por exemplo, qualquer assunto que você puxa com alguém, está transitando no dia a dia da vida, ou numa condução, ou numa loja, ou em alguma situação que está tendo contato com pessoas, enfim, você puxa o assunto, né? E está tranquilo, desenvolve uma conversa sobre vários assuntos, sobre, o jogo de futebol, ou então sobre o problema do novo imposto que vai sair, ou do último imposto que não saiu, enfim, qualquer assunto, você está conversando normalmente, aí de repente, você, tranquilo nessa conversa, pode até virar uma amizade. Puxa, você frequenta aquela academia? Então também vou. Você costuma ir na praia? Também vou, que ótimo e tal. Aí o assunto, de alguma maneira, você é cristão, está ali, tem a sua fé, quer comunicar, quer mostrar um testemunho, enfim. Aí você começa a encaminhar o assunto para o Evangelho, para a Palavra de Deus. Cita um versículo, está apropriado para aquele assunto que foi colocado. É possível que a pessoa até feche a cara para você,
quando vai falar da Bíblia, quando vai falar do reino, quando vai falar de salvação. Aí você sente aquela mudança do clima. O clima muda para algumas pessoas, não para todos. E aí, talvez ela desconverse, saia e se afaste. Talvez. Alguns não, alguns, que bom, poxa, estou sentindo que você já conhece, né, um pouco aí a Bíblia, fala um pouquinho mais. Que bom, quando acontece isso é maravilhoso. Aí a gente está tranquilo, está num terreno, né, agradável. Mas tem gente que fecha a cara e não quer saber. A questão é que para o ser humano enxergar o primeiro passo no caminho da luz, para o ser humano enxergar o primeiro passo no caminho da luz, é necessário que ele esteja consciente de que ele já está no caminho do inferno, afastado de Deus. É necessário. Ele tem que se conscientizar da sua real situação. Não é uma questão de, não, eu tenho assim, diversas oportunidades, diversos caminhos para dizer, não! Já está no caminho do inferno, afastado de Deus. O apóstolo Paulo usa uma expressão até que dá medo. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Só a ação do Espírito Santo ilumina a razão, nos guia e nos ensina. O apóstolo Paulo completa de uma maneira assim brilhante, lá em Tessalonicenses de novo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo de 9 a 12. Capítulo 2 da segunda carta de Tessalonicenses, 9 a 12. É um texto um pouquinho mais longo, mas ele fala de uma batalha e do seu desdobramento seríssimo. Fala de uma batalha que ele está falando aqui. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E Jesus advertiu as 35 duplas sobre isso. Vai ter gente que não vai querer saber de vocês, vai rejeitar. Eles não querem saber disso. E aí, é um ponto difícil da nossa doutrina, a soberania de Deus. Lhes manda a operação do erro, mas para aqueles a quem Ele ama com um amor especial, Ele busca, como o pastor que busca aquela 100ª ovelha lá caída no abismo, com um amor especial, com uma graça especial, para salvar. É isso que o Senhor faz. É isso que está sendo dito aqui pelo apóstolo e está sendo dito por Jesus. Mas a Escritura nos ensina que a fé vem pela pregação da palavra. A fé vem pela pregação da palavra. Nós somos sucessores do grupo dos 70, e nosso objetivo deve ser semelhante. E a igreja, além de ser estabelecida para congregar os domésticos da fé, como nós estamos fazendo aqui hoje, desde 9 horas da manhã, um pouquinho antes, estamos nos congregando, trocando ideias sobre a nossa fé. Difícil você ir ali para o Hortifruti e começar a trocar ideias sobre a fé ali. Aqui é o lugar mais indicado mesmo. É aqui, na igreja. Trocar ideias sobre a fé, falar daquilo que nos dá deleite espiritual. É aqui. Está aqui para isso.
Nós temos que aproveitar essa oportunidade, é o local certo. Então a gente conversa sobre a nossa fé, a fé em Jesus, mas também está aqui para anunciar o Evangelho àquelas ovelhas do Senhor, que ele chama de aflitas e exaustas, de apanhar tanto do adversário, aflitas e exaustas. Muitos de nós que vieram de uma vida antes da conversão bem complicada, podem testemunhar isso com mais exatidão do que outros. O adversário bate, ele bate muito. Então, nós estamos aqui para isso, para anunciar o Evangelho a essas ovelhas do Senhor que estão aflitas e exaustas e querem entrar por aquela porta ali e sentir o deleite espiritual da comunhão com o Senhor, na presença do Senhor. Na presença do Senhor, há deleite espiritual pleno. E atendendo ao planejamento definido por Jesus. Ele fez esse planejamento, a gente está falando isso desde o início. Podemos incluir diversas iniciativas nessa estratégia de evangelização. Por exemplo, podemos começar a presentear a Bíblia para aquelas pessoas com quem nos relacionamos. Encomenda, vai lá na livraria evangélica, em outras, na Sociedade Bíblica do Brasil, escolhe lá uma Bíblia e começa a dar um presente, faz uma dedicatória para aquela pessoa. É a palavra, está botando a palavra na mão da pessoa. Tem várias oportunidades, pode entrar na internet, tem de tudo. Isso aqui é uma lixarada danada. Tem coisa muito boa, mas tem coisa muito ruim. A Bíblia está ali também disponível para quem quiser. Mas numa situação dessa, né, de amizade, de um relacionamento interpessoal cordial, até de misericórdia, coloca uma Bíblia na mão daquela pessoa que você está enxergando que é uma possibilidade de evangelização. Isso é uma estratégia maravilhosa. Isso aí tudo para cumprir a missão que Jesus nos deu. Cumprir a missão. E já partindo para a conclusão, meus irmãos, alguns de nós podem pensar assim: esse povo aí está muito louco e não vai querer saber de escutar nada sobre o Evangelho para a salvação. Ainda mais porque a fama, né, que alguns movimentos religiosos têm atualmente, não condiz muito com a mensagem autêntica, histórica do Evangelho. Tem muita coisa aí que está desconectado com a pregação correta do Evangelho. Nós sabemos disso. E aí pode ser empecilho para muitos chegar perto com esse assunto. Porém, sabemos também que quem controla tudo no universo é o nosso Deus trino, Deus Pai soberano, Deus Filho e Deus Espírito Santo, maravilhoso, que chama, ilumina a razão e, como está na Escritura, convence do pecado, da justiça e do juízo daquele que é receptivo. Nós sabemos que há os que são receptivos e os que não são. Certamente todos nós lembramos da história, foi citada aqui domingo passado, pelo diácono Ricardo, com muita propriedade, a experiência do profeta Jonas. E ele fez uma correlação de experiências da vida particular dele com a do profeta Jonas, o desobediente. Mas eu destaco aqui, não a situação do Jonas, mas a situação dos 120 mil ninivitas, povo odiado pelo profeta Jonas. Eram adversários, perseguiam os compatriotas do profeta Jonas. Ele não queria de maneira nenhuma pregar para aqueles caras, eles eram horríveis do ponto de vista do profeta Jonas.
e a gente lembra que eram inimigos opressores, violentos e perversos contra o povo de Jonas. A malícia deles chegou até o Senhor, conforme registro lá no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 2. A malícia desse povo chegou até mim. Vai lá e prega. Que tarefa difícil essa. Pregar para quem eu odeio, para quem eu não concordo com o procedimento daquele safado. Como que eu vou pregar para esse camarada? A ordem é essa, é pregar para todo mundo, é jogar semente em todos os terrenos, é pregar para todo mundo. É difícil? Muitas vezes é muito difícil, muito difícil. E lamento ter que ressaltar esse ponto, mas todos os que estavam vivendo de uma maneira que ofende a Deus, ou que estejam vivendo de uma maneira que ofende a Deus, com desprezo voluntário e rejeição obstinada. Tem gente que tem uma rejeição obstinada diante da pregação do Evangelho. O sujeito ouviu falar e parece que está jogando veneno em cima dele. É uma rejeição obstinada. Eu lamento dizer que Jesus definiu que o rigor será maior com essas pessoas e a situação pior do que com Sodoma e Gomorra que a gente leu aqui. Porém, no caso daqueles que são amados do Pai e que reverentemente acolheram o chamado, recebem o dom da fé e desfrutam da maravilhosa graça e salvação. Esse desfrute é que é uma coisa quase que incompreensível por quem passa por essa experiência. A nós cabe anunciar, e o que nos motiva a anunciar o Evangelho é o que a graça concede e realiza e produz na vida do mais vil pecador. Isso é o que nos motiva. Não somos nós que convencemos ninguém, não. É o Espírito. Mas o que nos motiva a atender esse plano estratégico de Jesus? É o que a graça produz na vida do mais vil pecador, daquele que eu até, a exemplo do que Jonas tinha, posso até odiar, de tanta revolta que eu tenho contra aquela pessoa. Mas é o que a graça produz na vida dela e pode produzir, é o que me motiva a fazer, a incorporar esse esforço nesse planejamento estratégico. Então, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, todos têm a chance de fazer e de se engajar nesse planejamento estratégico. E Jesus adverte que o dia do juízo há de sobrevir a todos que vivem na terra. Está lá em Lucas 21, 35. Não tem jeito. Não vai acontecer não. Pode ficar tranquilo, isso aí é uma coisa da Bíblia, aí, é uma alegoria. Olha, Jesus falou que vem sobre todos. O juízo vem sobre todos. Está escrito. Está escrito. E vem. Não tem como escapar. E a pregação do Evangelho não é só a boa notícia de salvação, é também a informação da condenação para quem não é chamado para esta bênção de deleite da graça. Toda a igreja deve orar em gratidão ao Senhor pelo grande amor com que nos amou. Isso aí é o que sempre fazemos. Já na abertura do culto, a gente adorando a Deus, Senhor, muito obrigado por ter trazido a gente aqui. Isso aqui é uma maravilha, é um deleite espiritual. Não tem nada a ver com as paredes, se são brancas, azuis, amarelas, se é velha, se é nova, se aqui não tem laje, tem vigas de madeira, não interessa. O que interessa é a presença de Deus aqui, para a gente ter comunhão e se deleitar nessa comunhão com o nosso Deus. É isso que é o valor máximo e absoluto das nossas vidas, é que Deus nos aceitou para se relacionar conosco em comunhão e deleite espiritual para nós.
também devemos interceder pelos que estão sendo evangelizados hoje, especialmente pela nossa amada igreja. Pessoas estão sendo evangelizadas pela nossa igreja. Essa semana nós tivemos o sepultamento da nossa irmã Arlete. Muitos não conheceram porque já estava idosa e participou da igreja desde a fundação. Eu, quando cheguei aqui na igreja, eu tinha 14 anos de idade. E a tia Arlete, envolvida aí nos trabalhos da SAF, havia um grupo de mulheres muito operosas, tinha muito jovem a igreja naquela ocasião. Como elas trabalhavam para dar assistência aos jovens, os almoços de domingo na igreja, as mulheres se dedicando para trabalhar, para que houvesse aquele ambiente, naquele momento histórico, né? Só para ter uma ideia, era difícil você ter um restaurante aqui por perto. E almoçar em restaurante era só para magnata. Muito difícil. Havia alguns restaurantes lá na Praça Sans Pena, longe da beça, para a gente ir a pé. Então tinha almoços na igreja. Aquela vida de confraternização. A dona Arlete, tia Arlete, como a gente chamava, participou, já foi presidente da SAF, trabalhou na escola dominical. Tivemos o sepultamento dela esta semana. E lá na capela, a igreja preparou uma liturgia. Tinha algumas pessoas crentes da igreja, a gente percebe que tem familiaridade com os hinos, com a leitura da palavra, né? O reverendo estava em viagem, não pôde participar, mas teve um ministro que já esteve na nossa igreja na época de seminário, e foi lá que o reverendo Vladimir, da igreja, de outro presbitério, lá da Ilha do Governador. A gente percebe como a palavra do Senhor, a liturgia, os hinos, as pessoas ficam assim, ó, de olho aberto. Como é que pode uma hora dessa de luto, todo mundo cantando por causa da esperança que o Evangelho nos concede? Essa é uma pregação de Evangelho, num sepultamento. Então a nossa igreja, nossa amada igreja da Tijuca, faz esse trabalho em diversas frentes, quando vai num abrigo, quando vai visitar uma outra comunidade, enfim, é onde nós estamos. E só Deus agindo com favor e graça transforma a realidade louca deste mundo. E se você tem obediente apreço pela missão, é o mínimo, termos obediente apreço por esta missão, esse planejamento que Jesus colocou. Eu queria convidar para que nós nos juntássemos agora, para elevarmos o nosso clamor ao Senhor, para que nos use como instrumento de pregação e acolhimento, nesta agência aqui, do Reino, nesse singelo endereço da Alzira Brandão, 135. Então nós vamos orar agora, ore silenciosamente, por esta causa, para que o Senhor use esta agência aqui mais e mais, nos use como duplas iguais a essa aqui, essas 35 que Jesus formou, para que a gente possa dar essas notícias completas do Evangelho da Graça, mas que também tem uma penalidade debaixo da ira de Deus para quem é rebelde e rejeita a oportunidade. Vamos orar? Nosso Deus amado, nosso Deus soberano, poderoso, amoroso, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, pelo ensino de Jesus direto para nós nesta manhã. Nessa hora, Pai, nós queremos te dizer que fomos impactados pela tua palavra e que queremos
queremos mesmo, Pai, estar formando estas equipes de evangelização que o Senhor orientou lá, aqueles 70 alunos teus. Nós não temos nenhuma capacitação para isso, Pai. Pelo contrário, talvez nós vamos até atrapalhar a obra do Teu reino, mas então nós pedimos, suplicamos, conforme o Senhor mesmo nos orientou, dá-nos o socorro, a assistência do Teu Santo Espírito, usando todos os Teus discípulos aqui da Igreja Presbiteriana da Tijuca para esta missão, neste local e onde quer que o Senhor decida que a nossa influência, o nosso trabalho alcance. Queremos estar totalmente incluídos, Pai, neste barco. Dá-nos a Tua bênção, Pai. Ajuda. E aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, por qualquer meio, pode ser aqui presente, pode ser depois por uma gravação na internet, não importa, é o Senhor que vai agir mesmo. Nós pedimos a Tua bênção. Usa a nossa instrumentalidade, não nos deixes, Pai, atrapalhar a divulgação do Evangelho, a obra do Teu reino. Perdoa as nossas faltas, omissões, e dá-nos sempre ver a luz do Senhor à nossa frente. Em nome de Jesus. Amém.